Ele nasceu em Paranavaí, vindo de uma família do Nordeste, recentemente de uma família do Nordeste. Na sua infância, sua casa não tinha nem luz elétrica e nem água encanada. Viajou 100 mil quilômetros com o Uno Mille, buscando desenvolver novos produtos para sua empresa. E hoje, 31 anos depois, seus 140 produtos estão em mais de 90 países no mundo, possui 12 patentes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, Japão e China e mais de 160 empregados. Você está no Pod Indústria. Aqui a indústria tem voz, suor e propósito. E hoje o nosso entrevistado é todo especial. Eu sou o professor Dalto, estou junto aqui com o professor Marco Antônio e o nosso entrevistado é Roberto Alcântara, dono da Ângelus, empresa londrinense aqui. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, estou aqui também apresentando o Pod Indústria e gostaria desde já de fazer uma pergunta para ti, Roberto. A gente tem vários estudantes que nos assistem e eu gostaria de saber, dentre essa história que o Dalto relatou aqui brevemente, como que é a tua história ali, adolescência ou infância, até chegar na escolha pela universidade. Eu gostaria que você contasse resumidamente aí um pouco dessa história. Sim, como o Dalton disse, a gente nasceu numa família bem humilde, né? Em Paranavaí, nasci em 63. Os meus pais vieram do Nordeste e naquela época realmente não era tão fácil a vida, né? Mas dizer que não era tão fácil também não quer dizer que era infeliz, né? A gente tinha toda uma estrutura familiar e todo um cuidado, né, para com o bem-estar da família. Sim, era difícil, sim. Era uma comunidade carente, mas a gente tinha uma visão de longo prazo. Com 5 anos, minha mãe me levava para as consultas, o Dr. René, que era o médico da cidade, né? Eu costumo dizer que o Dr. René, ele só perdia em termos de importância para o padre, né? Em cidades pequenas, o padre é o mais famoso, depois vem os médicos. E eu ia regularmente nesse Dr. René, a cada 6 meses. Na época era muito comum os vermífugos, né? Você tinha que tomar ali os vermífugos. E nessas idas ao Dr. René, com a minha mãe, eu comecei a admirá-lo, né? Por quê? Porque ele tinha carro. Naquela época, ter carro era mais ou menos Diferencial, como né? ter um jatinho hoje, né? Estamos falando anos 70. Ele era respeitado, né? Porque o médico na comunidade, numa cidade interiorana, é respeitado, é muito respeitado, né? E o mais interessante, né? Ele comia bem, né? Por que que eu sabia que ele comia bem? Porque as mães que levavam os filhos levavam perus, galinhas e mantimentos para pagar as consultas, que era comum também naquela época, né? Era o tal do escambo. Caramba. E eu lembro dele que ele gostava muito de peru. E eu tinha um peru em casa que era meu animal de estimação. Meu maior medo era minha mãe levar o peru para dar pro doutor René, Para pagar a para consulta pagar a dele. consulta, né? Bem, no final, enxergar esse médico como uma referência para mim, né, foi importante. Então eu perguntei para minha mãe, eu também quero ser um médico, né? E como faz para ser médico, né? E minha mãe, embora uma pessoa bem simples, bem humilde, né? Ela tinha uma clareza e uma visão empreendedora. Ela falou: "Ó, meu filho, é só estudar, né?" Eu creio que na época nem ela acreditava que seria possível, mas ela tinha que Sim. me responder, né? Estude, seja um bom aluno para você chegar no dia e conseguir passar na universidade. Eu tinha 5 anos, nem sei porque também que eu tinha essa visão. Mas enfim, levei muito a sério, né? Dizem que para você nunca minta para uma criança, porque a criança realmente acredita, né? E eu acreditei que era estudar. Então, sempre fui um bom aluno, né? Um bom aluno. Tinha essa visão de estudar muito. Com essa visão de estudar muito, acabei passando aqui na Universidade Estadual de Londrina no curso de odontologia. E daí aquele conselho da minha mãe que aconteceu há 12 anos atrás, né? Foi muito útil e eu passei na UEL e me formei em odontologia.
Legal. Eu acho, Dalto, assim, até pelo momento que a gente vive hoje, de algumas pessoas falam assim, não estude, não estude, não estude. O depoimento seu é super, super legal, nesse sentido de falar, poxa, se a gente se dedicar a algo, se a gente se esforçar, a contribuição vem. E eu queria passar para você, Dalto, para fazer mais Tem, uma pergunta para ele. Tem uma característica interessante, outro dia você estava comentando com a gente, né, de que você é um leitor assíduo. Como é que tem algumas características da infância, né, do quanto que você leu na Uhum. sua infância? Comenta aí, Roberto, que isso acho que é importante para a pessoa também, o pessoal conhecer, né? Uhum. Acho que cada indivíduo tem as suas peculiaridades em relação ao que gosta mais. Uns de matemática, outros de física, né? Outros de biologia. Eu era apaixonado por literatura. Então, eu tinha uma professora de nome Dona Julieta, né? Que me incentivou muito. Então, eu era apaixonado por leitura. Então, na época de ginásio, eu li todas as coleções, todos autores brasileiros, né? Machado de Assis, José de Alencar, todos eles. Então, essa paixão pela leitura acabou também abrindo alguns horizontes, né? A visão de longo prazo, né? Conhecimento. Então, realmente me fez talvez uma pessoa diferente. Legal. O Roberto, entrando ali na vida empreendedora, ali na área de empreendedor sua, no início, você se forma ali em odontologia, vira doutor, né? Vira dentista, vira doutor ali, e como que acaba acontecendo isso para chegar a ser industrial, para chegar a produzir Uhum. produtos, né? De sair de um É. serviço, né? Para ir para um produto ali. Como que acontece isso? Normalmente quando eu dou alguma palestra, o pessoal pergunta qual que foi a estratégia, né? E esses dias eu fui até para São Paulo e eu tinha que falar da estratégia do negócio, como que eu montei essa estratégia para chegar onde nós chegamos. Uma empresa nascente e chegou hoje a estar na bolsa da Nasdaq, né? Bom, na verdade, eu começo assim, gente, não houve estratégia, né? Na verdade, empresas nascentes, spin-off, como é o caso da nossa, né? Você não tem estratégia, você vai fazendo e aprendendo, errando, acertando, mas como foi a história? A história foi o seguinte, eu já era formado, eu estava no 10º ano já de, de formado, dentista, já tinha feito um curso de pós-graduação, era endodontista, tinha uma clientela que já me ocupava todo o meu espaço da agenda. Ah, 2 filhos, já tinha construído um consultório novo, um consultório na área central, porque eu comecei na periferia, então para mim eu estava com a vida já definida. E ia simplesmente dar andamento em tudo que estava fazendo. Sempre apaixonado pela educação, por conhecimentos. Nessa época eu montei dentro do meu consultório um curso de pós-graduação, né? Mas o que era esse curso de pós-graduação? A gente convidava professores do Brasil todo para vir para Londrina dar cursos específicos dentro do meu consultório. Éramos em 10 profissionais de áreas diferentes. Então, na verdade, a gente contratava um curso de pós-graduação, era um por ano. Então, realmente eu não tinha nada a inventar. Eu estava muito feliz e já com o futuro garantido. Aí aconteceu um acidente de percurso. Um casal de amigos que mora em São Paulo sofreu um acidente de carro. E esse acidente de carro, eles entraram em dificuldades financeiras. Para ajudá-los, inicialmente eu comecei a enviar recursos, né, financeiros, né, mas chegou no ponto que não dava para enviar mais. Aí eu tive uma ideia. Essa ideia foi desenvolver alguns produtos que eu já tinha em mente e transformá-los numa fonte de renda para esses amigos, né? E como que eu fazia esses produtos, né? Então, como dentista, eu enxergava alguns problemas na prática odontológica e desses problemas nasciam ideias simples, mas úteis. E essas ideias nasceram produtos. Esses produtos eu fazia de maneira artesanal. Era através de moldes de silicone. Então, evidentemente que era um produto semi-profissional, Profissional, né? né? Não era bem acabado, mas ele era útil. Colocava numa caixinha e enviava para essa minha amiga em São Paulo vender de porta em porta.
Em 6 meses, ela vendeu tanto que já estava ganhando mais dinheiro do que eu como dentista, né? Então, ali eu vi uma oportunidade. Só que para aumentar o faturamento dela, eu aí já pensando em montar um negócio próprio, também não tinha condições financeiras, né? Foi aí então que eu tinha uma Paraty 92, né? Eu estava em 94, e essa Paraty foi então o recurso para fazer um molde industrial, e esse molde então deixou de ser aquele molde de silicone e virou um molde de produção em escala. Daí aí começou a empresa. Essa pode ser considerada sua primeira grande conquista ou você tem alguma outra referência interessante ali nesse trajeto, Não, a primeira grande conquista foi após 5 anos, após 5 anos? quando nós saímos do vermelho. Quando sair do vermelho. Eu vou colocar aqui. Como que é, para o empreendedor? Eu empreendi lá atrás e gosto sempre do tema. Como que é passar 5 anos no vermelho? Como que é esse convívio e etc. Como Uhum. que é a cabeça desse empreendedor que está apostando num sonho, enfim? É, eu acho que não, eu tenho certeza, né, que nós tínhamos um diferencial, né? Eu, dentista, tinha uma fonte de renda, né? Já atendia uma classe mais elitizada, era especialista, então tinha uma fonte de renda boa. A minha esposa também, dentista, né? Também tinha uma fonte de renda boa. Então nós tínhamos, na verdade, um suporte financeiro. Eu costumo dizer que nós tínhamos dois bancos que nos financiavam, né? Era o banco do meu consultório e o banco do consultório da minha esposa. Então, isso fez a diferença. Porque realmente, se não tivesse esse suporte financeiro, né, próprio, seria bem mais difícil. Ô, Roberto, mas você fez uma alusão a banco ali. Nesse começo, vocês buscaram financiamento em bancos ou qualquer outro local assim, e pagando juros altos ou não? Foi tentando passo a passo? Como é que foi? Não, foi bem interessante. Na verdade, quando nós tivemos a ideia do produto, a gente fez o projeto então para construir esse molde. Eu tinha, como já disse, esse carro que daria garantia para fazer esse molde. Mas surgiu a ADTEC na época. A ADTEC estava sendo responsável pela incubadora industrial de Londrina, a INSIL. Isso. E eu percebi que eu era um dentista, não tinha conhecimentos, né, de áreas de gestão e administrativa e nem financeira. Foi então que eu procurei a DTEC para que ela me desse a oportunidade de entrar na incubadora. Foi feita uma entrevista e participamos de um processo seletivo e nós entramos então na incubadora. O objetivo não era espaço físico eu tinha, o objetivo era estar próximo de pessoas que conheciam de gestão. Exato. E aí sim, aí com esse conhecimento, eles indicaram o BRDE, né, que era o banco, para a gente conseguir um recurso para desenvolver então mais produtos. E foi aí então que eu procurei o BRDE, com um produto, com uma patente e com a certeza que aquilo realmente teria um potencial de mercado. Já existia um business plan ali meio feito no papel de pão, mas já Já existia. existiu. E com essa patente, né, e com esse business plan, o BRD acreditou na gente. Aí tem até uma situação meio cômica, né? Porque você iniciando a empresa, o medo de dever, o medo de perder dinheiro era muito grande. Então o BRD me aprovou R$ 50.000 na época. Eu falei, não, eu só quero R$ 14.000, que é o que eu preciso hoje. Aí o pessoal do banco não entendeu, mas como assim? Eu te aprovo 50, você quer 14? 14. Falei, não, é que eu tenho um carro que vale 14. 14. Se der errado, eu tenho como pagar, né? Hum, O- não. Hoje já não é mais assim, hoje a gente pega o que oferecem. Ô Marco, hoje a gente vai estar focado ali na sua história, e na história da Ângelos, né? Mas a gente não pode deixar de citar a DTEC e outro dia a gente vai fazer, acho que é algo específico da DTEC, né? Era o ano 94, a DTEC tinha nascido em 93 com uma ideia de um paper do professor Ivan, com a ajuda do Tadeu, com a ajuda de tantas pessoas aqui em Londrina, mas com uma ideia de desenvolvimento tecnológico e fazer essa parceria com o científico que era completamente, não é nem novo, era completamente inusitado para Uhum. Londrina naquela época, né, Roberto? Sim, a gente costuma dizer que a DTEC ela esteve muito à frente do tempo, né? A DTEC começou a falar em empreendedorismo, né, na época que ninguém entendia essa palavra, era um palavrão, né?
Então, realmente, ela fez um trabalho fantástico, ela deixou um legado para a cidade. Depois, né, como toda entidade, né, apareceu N outras entidades que faziam projetos similares, né, e a DTEC deixou de ter o valor e a importância porque ela já havia outras entidades que faziam algo similar, né? Mas com certeza ela foi talvez a primeira entidade na região de Londrina que enxergou o futuro da inovação como um potencial de crescimento para o município. Legal. Legal, quando a gente vê essas atitudes de organizações, às vezes não governamentais, como era a DTEC, até mesmo do poder público incentivando a inovação, acho fantástico a gente olhar para o Brasil também, não só como uma fonte de problemas, mas também como uma fonte de soluções. Eu acho que a DTEC é um desses exemplos. Mas eu gostaria de saber, Roberto, quando que foi o momento, a gente assisto vários empreendedores falando, que existe um momento onde você fala assim, poxa, eu vou ter que parar com o meu consultório odontológico e deixar aquela fonte de renda segura e agora eu vou seguir de vez nessa nova empresa. Eu queria saber quando que foi esse momento, como que foi essa decisão, que é uma decisão arriscada, né? Afinal, se não der certo, a tua fonte de renda, que era mais segura, acaba secando, né? Acaba parando. Na verdade, quando eu decidi que eu deixaria o consultório, eu já tinha uma certeza muito grande que o projeto da indústria, né, era mais lucrativo, com maior potencial do que eu ficar no consultório. Mas a dor de deixar o consultório foi grande. Por quê? Porque você começa lá, né? Eu recém-formado aqui em Londrina, montei meu consultório na rua Guaporé, consultório popular, né? Um consultório muito simples, atendia pessoas muito humildes, então você vai criando um vínculo, né, emocional. Então, o dia que eu. Porque a saída do consultório foi gradual, né? Então, a empresa ia crescendo, eu ia diminuindo o tempo de consultório. Então, foi um processo gradual, levou 10 anos. Então, eu só saí do consultório depois de 10 anos que eu já tinha Levando em empresa. paralelo os Levando dois. em paralelo, né? E sempre diminuindo o consultório e aumentando o tempo na empresa. Teve até uma situação bem cômica, né? E quando eu deixei o consultório, eu não atendia mais, mas eu tinha um paciente de nome Deli. Ele era um caminhoneiro que trabalhava pela Petrobras, se eu não me engano, né? Transportava combustível. E ele tinha uma relação pessoal muito grande comigo. Era um senhor já de bastante idade. E aí, quando eu decidi que não ia mais, ele me ligou, né, querendo que eu atendesse. Ele falou: seu Deli, eu não posso mais. Daí ele insistiu, aí eu parei de atendê-lo. Naquela época era telefone fixo, Sim. ainda não tinha telefone celular. Aí eu parei de atendê-lo. Aí um dia eu recebi um telegrama. Doutor Roberto, por favor, me atende. Um telegrama. Aí eu fui atendê-lo. Entendeu? Foi meu último paciente. Mas o que eu fiz para quebrar esse vínculo? Porque realmente é difícil. Eu fui morar na Inglaterra. Então, no 10º ano da empresa, eu fui morar na Inglaterra com a minha família, né? Para entender esse mundo, né? Como que é o mundo lá fora. Era um sonho de infância. Eu morar num país, passar pelas dificuldades, né? Aprender a língua e assim por diante. E daí essa saída para a Inglaterra foi o ponto realmente de ruptura com o consultório. Aí foi mais, porque como eu fiquei lá praticamente um ano, né? Então Não tinha como atender as os pessoas. meus pacientes acabaram ficando com a minha sobrinha, que acabou assumindo. Ô, Roberto, entrando ali, pegando esse lado empreendedor, mas o empreendedor brasileiro, assim, é mais difícil empreender, falando em regra geral, ou manter a empresa rodando? O que você... Isso para mim é bem claro, né? Porque o empreendedor, na verdade, ele não. Eu divido bem o empreendedor, né? E o empresário. O empreendedor, né? E o executivo. O empreendedor é aquele cara que sonha, que tem projetos, que tem o conhecimento geral. Normalmente, ele tem pouco conhecimento específico. Então, o empreendedor, ele realmente tem que formar times. Então, o empreendedor, ele não tem gestão da empresa, ele gere pessoas. Então, para mim, como empreendedor, é impossível eu fazer a gestão da minha empresa, da área financeira, da área de produção, talvez um pouco mais na área de desenvolvimento de produtos, porque é o meu background, né? Eu dentista e enxergo, né?
Mas mesmo assim, eu fiz isso muito lá atrás. Hoje não, hoje tem um time que faz esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Legal. Eu vejo assim, é uma característica que você citou, eu vejo vários empreendedores que têm um lado técnico muito forte, que tem esse lado de conhecer tecnicamente, conseguir criar novos produtos, e eu vejo uma dificuldade muito grande nessa transição, que às vezes algumas pessoas tentam fazer a gestão do seu negócio, e claro que no começo são os próprios empreendedores que têm que fazer, mas acabam não conseguindo fazer essa transição, que é você profissionalizar a empresa. Eu queria saber como que é essa transição do técnico que desenvolve o produto a essa formação de equipe, a essa formação de times que você citou. Para mim é muito. Não é que foi fácil, eu fiz de maneira intuitiva, né? A Ângelos, a nossa empresa, por ser fundada por um dentista, que sou eu, tinha uma visão muito clara de produtos. Então, nós inovamos em produtos. Então, a Ângelos não é uma empresa inovadora, não é a empresa. A Ângelos é uma empresa inovadora em produtos. É a minha expertise, é o meu conhecimento. Mas também chega no ponto. Eu chego na ideia, aí quando eu vou desenvolver o produto, eu preciso de químicos, farmacêuticos, engenheiros, né? Então, eu tenho a ideia. Ah, então, esse foi o ponto positivo, exatamente como você colocou. Aí, a partir daí, eu ter o produto, a gente diz o seguinte, né? Tem até uma normazinha, né? Produto, mercado e estratégia. O produto, por melhor que ele seja, ele vale muito pouco, né? Na cadeia. Você conhecer o mercado e ter um mercado maior, interessante e claro, né? É mais importante do que o produto. E ter uma boa estratégia é mais ainda. Eu costumo dar o exemplo daquele refrigerante, o Red Bull, né? O que é o Red Bull? O que é o produto? É um refrigerante que, em termos de saúde, eu acho que não faz bem, né? Mas é uma baita de uma empresa. Por quê? Porque ele focou no mercado e na estratégia. O Red Bull hoje é time de futebol, é time de Fórmula 1, né? Então, tem que deixar bem claro, você conhece o produto, conhece o negócio. Agora, quando vem a gestão, aí o empreendedor normalmente ele não tem bagagem, ele não tem conhecimento. Então, aí ele vai formar times, né? Então, para resumir aqui a história, né, contando uma historinha que eu costumo contar, eu acho que a nossa empresa deu muito certo, porque como eu não conhecia de gestão, eu não me metia a fazer coisa que eu não sabia, eu busquei pessoas. Legal. E em cima disso ali, o que que você viu nessa profissionalização de gestão? Metodologias, técnicas implantadas na Anjos, como é que foi essa busca ou essa orientação com consultorias, com tudo? O que você tem implantado lá? O que você fala mais ou menos É, disso? a minha visão sempre foi assim, né? Nós somos bons em desenvolver produtos, nós somos especialistas na área de produtos odontológicos, né? As demais áreas nós temos que ter excelência. Então a gente foi formando lentamente, né, áreas onde se buscava a excelência. Então a área financeira é o coração do negócio, né? Então tinha uma pessoa que entrou na empresa como contador, a gente foi investindo nele, ele foi crescendo, aí ele se tornou um controller e hoje é um diretor financeiro, né? Aí a área de pesquisa e desenvolvimento, que era o meu core business, é o que eu fazia. Eu busquei um pesquisador que conhecia não só da pesquisa, mas conhecia do mercado, tinha uma visão de mercado, e ele desenvolvia produtos para o mercado. Aí ele que ia fazer contato com as universidades, com os órgãos de pesquisa, né? Depois, quando a gente ganhou o mercado internacional, eu percebi que existia um potencial lá fora, né? O pessoal começou a comprar nossos produtos, mas era uma compra passiva, é eles que compravam. Opa, aqui tem oportunidade. Então, eu contratei um diretor, na época um gerente, né? Um profissional que veio como gerente da empresa para abrir o mercado externo. Então, deixou de ser uma venda passiva para ser uma venda ativa, né? Aí teve alguns desencontros para você ir lá fora, buscar oportunidades, né? Viajar mercados, ir para feiras, né? No exterior. E principalmente registrar produtos para vender lá fora tem um custo.
Então, aí a gente também teve que acreditar e colocar dinheiro na frente, correr o risco, né? Se endividar. Então, também tem esse ponto. Então, ou seja, foi um processo gradual, né? Para cada área da gestão do negócio, nós íamos formando pessoas com capacidade, acreditando, arriscando e colocando dinheiro na frente. Legal. Eu vou pegar um gancho que é quase impossível não citar isso e perguntar isso para você. Como um desenvolvedor de produtos, como que é esse processo de ter a ideia de um novo produto? Se você quiser dar um exemplo de uma ideia que você teve, porque eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo e está falando assim, poxa, mas como que eu tenho aqui, como que eu faço para ter uma nova ideia, ter uma criação? Me vem sempre à mente ali o caso do Jobs, de Steve Jobs, que ele tá com o Discman na mão, olhando assim, ele fala assim, aí o filme para, né? E depois aparece todo o caso da Apple que a gente conhece. Eu queria saber como que é no teu caso, que eu sei de alguns produtos que você criou, como que vem a ideia, da onde que vem a ideia para que aqueles que estão nos assistindo talvez tentarem fazer o mesmo. A ideia costuma vir do usuário, né? Então, eu levei a vantagem, né, de ser um usuário, porque eu trabalhei praticamente quase 20 anos como dentista. 10 anos exclusivamente e 10 anos depois migrando para a indústria. Então, é muito fácil para mim. Eu estava na boca do paciente e encontrava as dificuldades. Então, o que que é ter ideias? É você procurar problemas. Você achou o problema, você vai achar a solução. A solução vira um projeto, o projeto vira um produto. E é muito comum hoje, pegando esse gancho aí, fugindo um pouquinho da pergunta, é muito comum hoje a gente ter contatos com muitas universidades, com muitos pesquisadores que trazem ideias fantásticas para a gente. Mas são ideias que não resolvem problema. Problemas. Aí você tem que criar o problema, vender o problema para depois vender a solução. Aí isso fica muito caro, né? Então você tem que ter um problema. Vou dar aqui um exemplo bem prático, bem simples, né? Para você tratar um canal hoje, um canal de um dente, você usa uma água sanitária, né? Que basicamente é a mesma água que você usa para desinfetar pisos na sua casa, né? Essa água sanitária, ela vem embalada para uso odontológico, ela custa R$ 2, R$ 3 o litro. E é muito comum as pessoas me procurarem, e esse produto é barato e resolve. Ele é 100% efetivo. O único risco dele é você derrubar essa água na roupa do paciente, tá? Né? Ou injetar ele além do canal, mas essa possibilidade é muito pequena. Aí chega ideias de universidades, de pesquisadores, né, com produtos excepcionais, que vai custar 10 vezes mais. Aí eu pergunto, eu tenho problema com a água Sanitária? sanitária? Não. Não. Então, por que que eu vou pagar 10 vezes mais se eu não tenho esse problema, né? Então, é um exemplo talvez muito simples. O outro exemplo muito simples, né, é o medo da anestesia, né? Um dia chegou uma profissional da universidade para mim e falou: olha, Roberto, eu tenho aqui um jacarezinho, né? Um protótipo de um jacarezinho que eu ponho a agulha dentro dele, né? O carpule e a agulha, que é a seringa para dar a injeção, né? Aplicar anestésico. E a criança não vê a agulha porque está dentro do jacarezinho. A hora que você pressiona, a agulha sai e anestesia. Só que a criança não vê, porque você vai pressionar lá dentro da boca dela. Então, qual que era o problema? Medo de se ver agulha. Normalmente a anestesia é quase que indolor hoje. As agulhas são muito fininhas, mas o medo da agulha, né? Então esse profissional me trouxe uma ideia para resolver um problema que era o medo da agulha. Foi um sucesso o produto. Uma terceira ideia muito legal também, que essa eu gosto bastante, foi de um tal de Dental Album, né? O que que é o Dental Album? É uma caixinha para colocar os dentes que a criança Criança. perde, né? E quando eu tive essa ideia junto com o nosso time lá, falei, olha, qual que é o problema? Puta, aqui tem um baita de um problema. Quando cai o dentinho da criança, a mãe põe na caixinha de fósforo, põe em algum lugar,
joga em cima da casa, faz um pingente, mas não tem. Aí nós fizemos um álbumzinho, então tem um álbum onde você põe a data, onde você perdeu o dente, você coloca cada espaçozinho, cada casulo, você põe o dentinho, então criou-se uma arcada e você coloca o dentinho ali. O produto foi um sucesso fenomenal, né? Agora, tem tecnologia? Não. Não, é uma injeção de plástico. Tem uma figura que foi um personagem que você põe na capa, né? Interessante. Tem todo um trabalho aí de marketing, design, mas o produto é muito simples. Então, eu sempre digo, né? Às vezes confunde-se tecnologia com inovação. Sim. Inovação é resolver um problema. Tecnologia você É. utiliza para resolver o problema, mas são coisas distintas. Completamente distinto. Em cima disso, o que que o empreendedor brasileiro tem de diferente, então? Você hoje tem uma proximidade muito grande, tanto com os americanos como com os japoneses ali, além de todos os países que você exporta. O que que você observa pela sua experiência? O que É. que a gente tem de diferente ali? Não, isso é muito claro, né? O empreendedor brasileiro está acostumado, né, às adversidades, né? Isso aí é fato, né? O americano, nós temos convivência, temos parceiros, né? Nós temos uma parceria muito grande com os americanos, né? São empreendedores onde sempre viveram na abundância, né? Então, qualquer revés para eles é o fim do mundo. Isso aí eu vivenciei na prática, né? Realmente eles se apavoram, né? Quer vender empresa, quer sair do negócio. Então, assim, é um desespero. A adversidade para os americanos, então, é um desafio. É um Você desafio vê. grande. Eles entram em desespero. O oriental, onde nós também temos vários projetos e parcerias, né? Ele já é muito conservador. Então, ele corre pouco risco e quando surge qualquer adversidade, ele se paralisa também, né? Então, assim, nós somos diferentes, sim, tá? O brasileiro, em termos de business, o ambiente que nós fomos criados propiciou você ser muito mais ágil e rápido, né? E fechando essa parte, fechando não, mas tentando fechar para ir para outros tópicos aqui da questão de empreendedorismo, como é que está a valorização do Brasil em si para o empreendedor? Você percebe que tem uma evolução de valorização? Como que é hoje? O que que você percebe nisso? É, eu, eu, é, eu talvez tive a sorte de começar a empresa na época, né? Onde começou-se a falar do empreendedorismo, né? É, eu, eu comecei em 94, em 2005 o país aprovou a Lei da Inovação, que permitiu, então, às indústrias, às empresas fazer parcerias com universidades. É fácil fazer hoje? Não é tão fácil, mas antes era impossível, né? Então, você vê dezenas de iniciativas, né, de universidades e órgãos de empresas grandes montando centros de pesquisas, né, para apoiar as spin-offs, né? Então, com certeza, o ambiente está bem favorável. Evidentemente, né, que o ambiente só favorável não resolve. Nós temos que ter a figura do empreendedor, e que é uma figura que nem sempre está disponível, né? Normalmente, né, o empresário, o executivo, ele é avesso a riscos, né? Então, o empreendedor é um bicho diferente, né? Então, você tem que encontrar um ambiente propício, mas tem que ter essa figura do empreendedor para aproveitar dessas oportunidades. Eu vou pegar mais uma pergunta, Dalton, mas queria saber se na tua história de empreendedorismo ali e na história da Ângelos, você citou 94, 93 é a criação do Plano Real, né? A gente tem um ambiente, você começou a empresa num ambiente recessivo, né? Eu queria saber, assim, quais foram as crises que passou, se teve alguma crise que você olhou e falou assim, poxa, essa... eu não sei se eu vou conseguir passar, enfim, e como que você venceu a crise e como que você passou por ela? Eu vou passar aqui algo muito particular, né? Que a Ângelos, ela já nasceu inovadora, né? Eu estava muito bem no meu consultório, como eu coloquei, não tinha nenhum motivo para montar nenhum negócio, então, para mim, empreender não foi uma necessidade, foi uma oportunidade, que é bem diferente.
por ser oportunidade, a gente acabou sempre buscando o diferente, o que fosse inovador. O fato da gente criar produtos inovadores, você elimina a concorrência. Então, por mais difícil que apareceu que fosse o momento político do país, né, o produto inovador ele sempre tem seu espaço, porque a concorrência é menor. E mais um fator que foi muito importante, como nós resolvemos a questão das crises do país, enxergar o mercado global. Então, desde que nós começamos a empresa, eu tinha essa visão. O Brasil é um país que tem tantos mil dentistas, e a hora que eu atingir todos, eu vou bater no teto. Aí eu deixo de crescer. Então, quando você enxerga o mercado global, o teto está centenas de quilômetros acima. Então, essa foi uma visão muito importante, né? A Angelus nasceu para ser uma empresa global. E quando você busca o mercado global, tá ruim no Brasil, mas tá bom nos Estados Unidos, tá ruim nos Estados Unidos, mas tá bom na China, tá ruim na China, mas tá bom no Japão. Então, na média, você acaba não dependendo do seu país exclusivamente para o crescimento. Ô, Roberto, em cima disso que você está falando, você citou aqui alguns produtos que não depende de autorização ou de alguma regulamentação, mas a maior parte dos produtos seus tem regulamentações específicas em cada país. Você tem que entender da regulamentação daquele país para você conseguir encaminhar para lá. Né? Então, tudo isso exigia mais conhecimento, exigia esse perfil inovador ali e de tecnologia no desenvolvimento do produto e inovador nesse sentido, né? Poxa, para mim exportar para o México, eu preciso saber quais são as normas do México, as normas sanitárias, as normas de saúde relativo a esse produto. Tudo isso era desafio também, a hora que você olha para fora, né? Sim, aí tem outra história interessante. Quando nós começamos a empresa em 93, é meio assustador falar, mas é fato. Em 93 não existia a Anvisa. No Brasil. Não existia a Anvisa para regulamentação na área odontológica. Eu costumo dizer o seguinte, na época, se a gente quisesse embalar titica de galinha e vender como medicamento, a gente vendia. Então, a Anvisa, ela nasceu, se eu não me engano, em 95, né? 2 anos depois que nós fundamos a empresa. E foi muito complicado, porque a Anvisa não tinha ainda muitos protocolos. E daí a gente sofreu um pouquinho, né? Não existia uma clareza para você registrar um produto. E quando você conseguiu o registro, era até engraçado, né? A gente colocava produto registrado na Anvisa, como se fosse um diferencial, né? Bom, de lá. Épocas de ISO 9000, que se colocava ISO 9000 Exatamente. na logo do produto, né? Você acabava colocando algumas coisas assim. Né? Exatamente. Indo mais atrás ainda, nos anos 60, 70, o dentista que tinha um raio-x no consultório, ele colocava lá, doutor fulano de tal, embaixo raio-x. É muito diferente. Então, nós pegamos no Brasil um momento bem complexo, né? E que realmente qualquer um poderia entrar no mercado, lançar qualquer produto e olha o risco para o consumidor, né? Bom, a Anvisa veio, ela penou nos anos iniciais para criar normas claras, né? Mas foi resolvido. Porém, né? Como eu já coloquei, nós buscamos mercados internacionais. Então, para os Estados Unidos, FDA, né? Para a Europa, a MDR, que é a marcação CE. Para o Japão, outra certificação. Para o México, outra certificação. Para a Rússia, outra certificação. Então, dependendo do país, né, você tem que se adequar. E isso foi um grande diferencial da nossa empresa. Porque para você se adequar nesses países todos, você tem que ter um time muito robusto que entende de registros. Porque se você for contratar empresas para fazer para você, além de ficar muito caro, é muito moroso e a empresa muitas vezes não tem expertise específica para a sua área. Então, o que nós fizemos? Nós investimos muito pesado ao longo de vários anos em formar um time de registros internos, né? Então, hoje, esse é um diferencial enorme. Por quê? Porque, ao longo dos anos,
cada vez mais os registros nos países foram ficando cada vez mais exigentes. Então, Exato. hoje, por exemplo, né, para a Europa existiu a certificação, chama CE, né, que era uma diretiva. Eles te direcionavam como você desenvolveu o produto para lançar lá. Hoje não é mais diretiva, hoje é uma obrigatoriedade. Então, para você registrar um produto para vender na Europa hoje, você tem que ter muitos estudos. Leva tempo e custa. E esse é o diferencial. Não é só ter o dinheiro, porque grandes empresas hoje estão deixando de vender na Europa, porque elas não conseguem o registro. Então, não é ter o dinheiro para pagar o registro, é ter um time interno com capacidade de desenvolver um produto e se adequar às normas daquele país. Então, um exemplo bem prático, né? Hoje a gente fabrica produtos com marca Angelus, mas nós temos um grande número de clientes globais que pede para nós fabricarmos para eles porque eles não conseguem o registro em alguns países. Então a gente fabrica o private label, né, a marca Sim, própria, né, a marca marca própria. branca, né? Tá. Exato. E em cima disso, os nossos produtos são competitivos lá fora? Com certeza, desde que sejam inovadores. Porque se você produzir um produto commodity, né, um produto convencional, você vai para o México, lá no México tem 10 fabricantes. Então, como você vai competir com um mexicano que fabrica o mesmo produto seu aqui? Você paga frete, paga impostos. Você lança um produto inovador, chega no México e não tem nenhum. Então, aí você compete. Aí você compete. Legal. Você falou bastante informação de time, né? Acho que desde da primeira ou segunda pergunta, você vem falando da característica de ter pessoas qualificadas. Eu gostaria de saber, no processo de contratação, enfim, se eu quisesse trabalhar, enfim, na Ângelo, o que você valoriza? Qual que é a sua ideia de profissional? Como que você formou esses times? Como que você construiu? Eu sei que hoje deve ter N pessoas trabalhando lá para fazer um mapeamento de características profissionais, mas eu queria saber um pouco da tua opinião. Acho que pessoas estão nos assistindo aqui, estão olhando e falando assim, poxa, se eu quiser fazer parte desse time e se eu quiser ser um bom profissional, como que eu faço? Tanto para formar como as características que essas pessoas têm que ter. Tá. Então, antes eu vou dar uma visão global, do que a gente considera pessoas, né, gente. Então, eu costumo dizer que a Angelus ela tem um tripé, né? Ela começa com pessoas, inovação e visão global, né? Qual que é o mais importante? Pessoas, visão global e inovação. Pessoas, né? Eu costumo dizer sempre isso, acaba virando jargão e às vezes até parece um pouco demagogo, né? Mas nós gostamos de gente, gostamos de pessoa, né? É uma característica da empresa, é uma cultura, né? Estar com pessoas, acreditar em pessoas, né? É muito importante. Agora, o que que é o gostar de pessoas, né? Não é você simplesmente respeitar, porque respeito é básico, você tem que respeitar. Ah, dar um bom local de trabalho, um ambiente com ar-condicionado, uma cadeira para trabalhar legal, ser flexível nos horários também, não vejo como diferencial. Quando a gente fala que nós gostamos de pessoa e respeitamos pessoa, nós estamos falando em investir em capacitação, para que a pessoa entre dentro da sua empresa e ela cresça e saia, se um dia tiver que sair, saia melhor do que entrou. Isso para mim é uma visão meio social, né? Porque se uma pessoa entrar na minha empresa e ela sair do jeito que ela entrou, eu fiz um desserviço para esse indivíduo. Evidentemente, né, que depende também do outro lado, né? Tem pessoas que entram no seu negócio e está feliz, ele não quer ser capacitado. Também, nenhum problema. Mas, para mim, isso é acreditar em pessoas. Ah, voltando agora na sua pergunta, como que é esse processo das pessoas entrar na empresa? Então, assim, como toda empresa iniciante, lá atrás, a gente entrevistava as pessoas, ia no feeling, né? Então, gostava ou não gostava das pessoas. Eu cometi alguns erros muito graves, né? Eu sempre, em algumas áreas, eu queria pegar o melhor profissional do país, então trazia pessoas de fora com a bagagem, com currículo gigante. Cometi muitos erros. Por quê? Porque o melhor, né, profissional nem sempre é o melhor para o seu negócio. O seu negócio pode estar pequeno para aquele profissional, então você causou um problema, ele vai te desmotivar. Ou ele vai trazer soluções tão fantásticas que você não pode implementar. Então,
hoje, né, nós temos um time de RH que trabalha muito forte, né, em gestão de pessoas, né? Então não é aquele RH para contratar, é um RH com a visão estratégica de buscar profissionais através de metodologias, de fazer vários testes para realmente ver se ele tem a capacidade técnica e principalmente se ele está adequado à cultura do nosso negócio, né? Então, existe realmente, como eu disse no começo, a gente é inovador em produto. Nas demais áreas, como o caso do RH, que é uma área muito importante para o nosso negócio, a gente aplica as melhores práticas em vários departamentos, inclusive para contratar. Ô, Roberto, você falou dessa questão de pessoas e vocês têm ali, acho que 3 vezes seguidas ali o Great Place to Work, né? Uhum, Que é a premiação ali de gestão de pessoas nesse sentido, uhum, né? Então vem tudo ao encontro de até a empresa buscar isso, né? Vem cá, será que a gente realmente, será que a visão que eu estou querendo colocar dentro da empresa, ela é a visão que o mercado enxerga, que é aquilo que é melhor para as pessoas? E essas premiações, essas coisas acabam dando esse parâmetro para a gente também, né? Porque às vezes o empreendedor ele quer aquilo e é muito difícil de chegar naquilo, uhum, né? Será que as pessoas estão se sentindo também parte do negócio? uhum. Isso não é fácil, né? O importante nesse caso, como eu coloquei, é você aplicar ciência nas diversas áreas, né? Então, quando nós dissemos que a gente respeita pessoas, nós acreditamos em pessoas, e pessoas é o nosso maior patrimônio, né? Eu tenho que provar isso, né? E para provar isso, eu tenho que ter um departamento de RH muito forte e cuide de pessoas. Então, nós utilizamos as metodologias, no caso, na Great Place to Work, não é para ter o selo, mas a metodologia deles nos orienta como trabalhar com pessoas, como investir em pessoas. Então hoje nós já estamos no terceiro ano, né, com esse selo, né, da Great Place to Work, né, mas o grande projeto nosso é em 2027, daqui 2 anos, né, estar entre as 250 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né, na área de média empresa. Então é um belo de um projeto, mas não é, repetindo, não é para ter o selo, né? É para que a gente use a metodologia deles, né, através de ciência, e consiga chegar lá, né? Legal. Bom, a gente está tendo agora um novo panorama, né? A gente está falando, volta e meia a gente liga o computador, liga a TV, está falando de inteligência artificial. Eu queria saber de você como que você visualiza, como que a Ângelos está trabalhando, o que que você tem de entendimento do que seria essa inteligência artificial, e de como que talvez isso venha a mudar, ou se não, né? Eu tenho pessoas que são mais céticas, enfim, eu queria Uhum. saber um pouco daquilo que você acha. Eu costumo brincar, né, que não é fácil você inovar, não é fácil você criar barreiras, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que se você não acreditar no futuro, nós estaremos hoje vivendo em cavernas, né, comendo carne crua, né, e batendo nas esposas, né, arrastando pelo cabelo, né, é, ou vivendo na Idade Média, né, queimando bruxas. Então, eu enxergo, né, a IA, né, como um tremendo de uma inovação, de algo, de uma ferramenta que vai ser muito útil, extremamente útil para o nosso crescimento, para as empresas e para os negócios, né? Então, não tem dúvida, né? Agora, como tudo, tem o lado positivo e o lado negativo. Hoje eu acompanho muito a questão do carro elétrico, né? Então, tem os apaixonados e tem os Uhum. que são totalmente contra, né? Como toda inovação, o carro elétrico ele ia gerar muita polêmica, né? Mas você não pode impedir o futuro, né? O futuro vai acontecer. Então, tanto o carro elétrico, né, como a IA, né, ela é muito útil. Agora, o grande desafio é você entender onde que você vai aplicar e como você vai aplicar, né? Então, nós temos na empresa, a área de marketing. Está sendo utilizado com bastante afinco, É o que né? eu ia perguntar, em que áreas que você tem utilizado IA hoje? Então, a área de marketing é muito interessante, estamos falando bastante, né? A área de desenvolvimento de produto, muito, né? Porque hoje, realmente, para você desenvolver um produto e você ver a concorrência, você obtém muita informação.
Mas tem um desafio, né? Nós somos uma empresa listada em bolsa, né? Então tem muitas regras para você usar o IA, porque você também pode vazar informação do negócio, né? Então, todos esses cuidados, né? Utilizar com parcimônia, né? E sempre alerta para você não vazar informações dentro do seu negócio para a concorrência ou para o mercado global. E junto com o IA, tem a expressão transformação digital que já vem muito forte de 5, 8 anos para cá, né? Uhum. A gente que é de uma outra geração, que a gente trabalhou na máquina de escrever e foi fazendo várias transformações, mas como que está acontecendo nesses últimos 5, 8 anos essa parte de transformação digital? Então, eu acho que o termo transformação, eu acho que no nosso caso, tá? Tô falando no nosso caso, né? Como a gente vem aplicando as melhores práticas em todos os departamentos, né? Então a área de TI sempre esteve ligada e focada no que estava aparecendo, né? Então ela simplesmente seguiu a onda, né? Então não houve assim, hoje eu vou jogar tudo fora e vou recomeçar. Não, ela vem seguindo a onda, né? Legal. Roberto, a gente não pode, a gente está caminhando para o final, mas Uhum, a gente não pode deixar de entrar num assunto aqui que você, a Ângelos, foi referência nacional e é referência nacional até hoje em captação de recursos, em aprender como ser inovadora utilizando todos os instrumentos de forma eficiente, né? Então lá, prêmios FINEP e tudo mais. Mas comenta, e começou lá com essa questão de você pegar o seu carro e visitar as universidades, buscar formas de parcerias naquela época, no começo dos anos 80, 90 ali, né? Primeira uhum, metade ali, né? Como é que foi esse primeiro processo ali de tentar parcerias na universidade para depois chegar na questão de captação de recursos, as uhum, parcerias com o FINEP e com todos os outros órgãos que você teve ali? Se você puder comentar o primeiro prêmio, uhum, o primeiro recurso da FINEP, o primeiro uhum. prêmio, como é que... É. Bom, sempre tem uma história prévia. Então, na verdade, quando eu comecei a empresa no Paraná, em Londrina, né, a gente tinha dificuldade de obter recursos, né? No caso, eu consegui no BRDE, mas não tinha um programa contínuo, né, de obtenção de recursos. Bom, o que que eu fiz, né? Eu tinha vários projetos, não tinha recurso no Paraná. Fui lá para São Carlos, né? Conheci o professor Elson Longo, que na época, né, até hoje, né? É uma referência na área de nanotecnologia. Falei, professor, eu tenho aqui alguns projetos, eu queria aplicar isso aqui. Falei, Roberto, venha comigo, né? Um professor fantástico, tinha uma visão assim. E diferente das outras universidades, a Universidade de São Carlos já tinha essa pegada em parcerias com as indústrias. E o professor Elson Longo tinha muito contato com a CSN. Então, projetos fantásticos. Falou, vem comigo, né? Então, nós começamos a desenvolver produtos. Só que daí eu percebi o seguinte: para eu desenvolver o produto lá, eu teria que ter recursos, porque custava muito caro para uma empresa nascente. Então, eu montei uma empresa em São Carlos, dentro da universidade, para obter recursos da FAPESP. Certo. Então, a FAPESP tem o PIP e o PIT, né? Sim. O PIP é para desenvolvimento e o PIT já é para a parte industrial. E a gente conseguiu o primeiro recurso lá. Bom, então estávamos felizes, né? Só que teria que mudar a empresa para São Carlos. Aí, em 95, com a lei da inovação, a FINEP começou a gerar 2005. 2005, 2005. 2005, 2005. começou a gerar editais para captação de recursos, né? E o que é mais importante era não reembolsável, né? Era subvenção econômica. E nós já tínhamos um currículo de patentes, já estávamos exportando, já tinha colocado a mão no bolso e desenvolver produtos, eu já tinha um time de pesquisadores. Então, quando a FINEP abriu o espaço para liberar recursos para empresas inovadoras, a gente já tinha todo um currículo, um background para conseguir. Então, foram 5 anos que eu abri uma janelinha, né? Todo ano tinha editais e todo ano a gente conseguia recursos, Os chamados né? editais universais na época, né? Exato. E por que que a gente aprovava vários projetos todo ano? Porque a gente já tinha um know-how, já tinha um conhecimento de escrever projeto, tinha produtos interessantes. Então, deu um grande salto. Então, de
2005 a 2010, aprovamos na época em torno de 10 milhões de reais. Foi uma empresa que tinha 20, 30 funcionários, conseguir 10 milhões de reais não reembolsável, deu aquele boom. Então eu busquei, acho que se não me engano, 10 doutores em universidades distintas, né? São Carlos, em São José dos Campos, São Paulo, trouxe para Londrina, montamos um time, com esses recursos montamos um laboratório, e aí foi uma enxurrada de projetos que geraram, então, o faturamento e o crescimento do negócio. Esses recursos, se eu não me engano, em 2000, a subvenção em 2012 acabou, né? Vieram Mas setoriais ali. Eles tiraram o edital universal e vieram começar a vir os setoriais, né? né? Exato. Mas a gente usufruiu de tudo isso. Só que parece fácil? Não. Para você conseguir o recurso, você competia com milhares de empresas. Tinha lá 120 projetos aprovados, mas tinha milhares de empresas participando. E foi bem interessante, porque o primeiro recurso que nós pegamos, nós falamos, nossa, agora nós temos dinheiro para desenvolver. E qual que foi o medo? O grande medo é o seguinte: como que eu vou usar esse recurso sem cometer nenhum agafe? Sem usar errado para depois, amanhã ou depois, ter que devolver? Que era o meu maior trauma. Sim. Peguei minha malinha aqui, eu e o César, né, o diretor de pesquisa e desenvolvimento, fomos lá para a FINEP, né, na primeira semana que a gente conseguiu o primeiro recurso. Sentamos lá com o pessoal, né, a gente foi de terno e gravata, chegamos lá no Rio de Janeiro, 40 graus, a primeira coisa que a pessoa falou, vocês podem tirar o terno e gravata, Fique à vontade. que vocês vão estar sofrendo demais aqui. Daí, o que eu passei para ele? Olha, nós não estamos acostumados a gerar tanto recurso, estou com medo, né? Você pode dar para a gente alguns conselhos, né? Olha que loucura. O que ele me respondeu? Se você puder ajudar a gente também, eu agradeço, né? Que a gente não sabe que Nós norte que a também gente não precisa fazer. sabemos, porque a FINEP era o primeiro recurso. Como a gente já tinha uma experiência com o IPT de projetos público-privado com Sim. eles, então a gente acabou até colaborando com a FINEP nessa fase para criar os protocolos para como Como você pode aplicar esse recurso, aplicar o a linha recurso. contábil Sim. correta, para você não ter tanto problema. E essa preocupação sua, né, que vocês tiveram, foi extremamente importante, porque tem inúmeras empresas que pegaram recursos, não prestaram contas da forma adequada e ficaram impossibilitadas de concorrer e até quebraram muitas vezes por uma série de questões ali, questões simples de você saber como aplicar o recurso, da complexidade que é esses recursos públicos, né, Roberto? O pessoal fala, o cara pegou recurso público, legal, é difícil pegar, é mais difícil depois fechar a conta. Então, essa preocupação nossa foi formar expertise interna, né, de como gerenciar esse recurso. Tem até uma historinha legal, eu estava numa palestra uma vez e o fundador da Embraer, qual é o nome dele? Osíris. O Osíris, né? Ele estava comentando... Comandante Osíris Silva. Comentando a importância, né, daquele momento da FINEP estar liberando recursos, né? Sim. Aí, lá no meio da plateia, acho que devia ter umas 100 pessoas, uma pessoa levantou o dedo e falou assim, olha, legal, né? A FINEP liberar esses recursos, mas eu tentei o primeiro, é muito documento para preencher, né? Aí eu pensei, pô, você vai ganhar um recurso não reembolsável, você não quer preencher documento, né? Pô, é o mínimo, né? Então, assim, tem o lado, né, do empreendedor, da empresa, que tem que estar preparada, né? E para realmente fazer aquele recurso virar produto, virar realidade, né? Porque aplicar de maneira errônea, você vai ter, sim, uma dor de cabeça. Às vezes o governo, às vezes, quase constantemente, ele passa um pouco do ponto e aqueles documentos viram burocracia, né? Alguns documentos talvez não precisariam, né? Mas você tem que ter uma série de controles. O governo tenta dar esses controles para tentar ser justo, né? Ô, Roberto, conta só um pouquinho pra gente encerrar, depois nós vamos para um bate-papo. Eu vou fazendo uma pergunta, o Marco outra, para tentar ser um bate-papo, um bate-pronto rápido sobre algumas perguntinhas ali, tá? Mas a sua experiência na Endeavor, comenta um pouquinho dessa experiência que você teve na Endeavor, tudo. Acho que é legal pro pessoal. Certo. A Endeavor, né, para quem não sabe, é uma ONG que chegou no Brasil no ano 2000. Foram dois profissionais
alunos de MBA de Harvard que saíram do MBA, né? Formaram em Harvard e foram visitar países de terceiro mundo e perceberam que tinha grandes empreendedores, grandes empresários, mas faltava talvez um pouco de suporte, né? Então eles montaram então a Endeavor. Então é uma entidade, uma ONG que apoia empreendedores. Só que o que ela fez, né? A Linda Rondenberg, que foi a fundadora, né? Ela veio para o Brasil e pegou os países de terceiro mundo, né? E juntou os grandes nomes do empresariado para dar suporte para ela. Então, aqui no Brasil, ela pegou o Paulo Lema, o Beto Beto Sucupira. Sucupira, o pessoal da Natura, né? O Pedro Passos, né? E então esse time formou um fundo e contratou pessoas para buscar esses empreendedores. E eles chegaram em Londrina no ano 2000. Então veio uma pessoa aqui, né? O Pessoa, o nome dele era Pessoa, e deu uma palestra e eu fui na palestra. Onde eu estava? Na ADTEC. Se eu não tivesse na ADTEC, eu não teria ido nessa palestra. E daí ele falou: "Olha, nós estamos procurando empreendedores, né? Conta a sua história, né?" Então, todas as pessoas que estavam ali contou a sua história. Ele falou: "Pô, a sua é legal." Daí você vai participar de um processo seletivo, né? Esse processo seletivo leva um ano. Então, eu ia todo mês para São Paulo e fazia uma entrevista com algum conselheiro da Endeavor, ele ia me avaliando. No final, na média, 400 empresas participavam do processo seletivo, 4 ou 5 passavam e se tornavam empreendedor Endeavor. Bom, tinha um painel local onde você tinha que vender o seu projeto em 10 minutos para o board. Então, você encarar o Paulo Lema, o Secupira, esse pessoal todo era uma dor, né? Porque era muita gente grande e a gente muito pequena. Mas depois que você passava por esse processo aqui, você ia para um outro global, onde existia 3 horas de entrevista. Então, no meu caso, eu fui entrevistado pelo presidente da Televisa do México, pelo CEO da Sony Music, né, que era marketing, o da Televisa era mais gestão, e tinha o pessoal de Nova York, que eram os banqueiros que também entrevistavam. Então, assim, era uma sabatina gigante. E o que é pior, né? Você tinha que falar no idioma deles, né? Então não é tão fácil, né? Eu estou falando Raciocinar no idioma dele. 2000, 2000, né? A gente não estava com inglês tão bom quanto está hoje. Mas passamos, né? Bom, e o que é então a Endeavor? Então, na época, nós éramos 150 empreendedores, né? Que se reunia mensalmente e existia, então, uma troca muito interessante de informações. A Endeavor, ela te motivava. Então, para você passar a Endeavor, você tinha que ter 2 características. Você tinha que ter uma paixão pelo seu negócio, você tem que ter um potencial, a visão de crescimento e o seu negócio tinha que ser escalável. Por quê? Porque a Endeavor, ela seleciona um empreendedor que realmente seja um empreendedor, que tenha um negócio escalável, que possa crescer muito. Lá na frente, ela possa... Você pode vender o negócio e ela fique com 2% para aplicar em outros negócios. Então, a Endeavor deu muito certo. Ela está aí, depois... Estamos falando de 2000, 25 anos. 25 anos, ela está fazendo um trabalho fantástico. O Day One deles é muito legal, né? O programa que eles têm. Sim, dentro da Endeavor nasceu a 99, né? Que foi o primeiro unicórnio brasileiro. Unicórnio brasileiro. E tem dezenas de casos. Legal. E para mim foi um tremendo suporte para melhorar a minha visão empreendedora e fazer a empresa crescer. Roberto, nós vamos para a parte final agora, tá? Então, talvez em uma palavra só, mas você fica à vontade, tá? A gente vai
fazer um bate-bola aqui contigo aqui, né? Eu vou fazendo uma pergunta, o Marco vai fazendo outra ali. E pode ser numa palavra, pode ser do jeito que você quiser responder ali pra gente fechar ali. Marco, pode começar ali, vamos lá. Eu gosto de um tema, eu queria que você me indicasse um livro. Um livro que você acha que... Para eu ler. Eu tô voltando a ler, depois de ler um monte de artigo científico, eu tô voltando a ler um livro. Pode ser literatura, pode ser filosofia, enfim. Um livro que eu tenha que ler. Assim, basicamente, né, eu vou te indicar o livro que foi a minha referência quando entrei no mundo do business, né? Bom, o primeiro livro, na verdade, foi o Kotler, né? Para entender de marketing, que foi terrível, né? Você lia, relia, né? Mas aí é um livro muito marketing mesmo, né? Muito técnico, né? Mas talvez um livro para o empreendedor que me fez muita diferença, foram dois, na verdade, né? O primeiro foi do Jack Welch, né? Que fez a AGE, uma empresinha, né, de pequeno porte, uma gigante global, né? Vendia desde chip até turbinas, né? Então ele realmente tem uma história muito interessante. Então eu li a biografia dele. Ele conta histórias interessantíssimas, né? Mas muito aquela visão realmente, né, americana de crescer, crescer, crescer. Interessante. Agora, o que talvez me fez toda a diferença, que marcou a minha vida, foi um livro da Anita Roddick, que fundou a Body Shop, tá? A Body Shop também era uma empresinha pequena, fundo de quintal, tinha uma lojinha, se não me engano, em Filton, na Inglaterra, e essa lojinha era de cosméticos. E ela transformou a Body Shop numa empresa global, né? Uma empresa gigante, né? Só que ela sempre foi uma ativista social, né? Uma ativista que sempre se preocupou com o meio ambiente, né? Então, quando não se falava em ESG, ela já se preocupava, né? Ela ia nas comunidades pegar as essências e queria comprar os produtos, as essências da comunidade, não queria intermediários, né? Bom, ela fez um negócio gigante, no final acabou vendendo o negócio e ela se revoltou contra a empresa dela e se tornou uma ativista contra a empresa dela também. Legal. Eu vou ler os dois. Eu não li. O Kotler eu li, os outros dois ainda não. Uma tecnologia que mudou sua empresa. Uma tecnologia. Eu não vou dizer tecnologia, eu vou dizer o seguinte: o que mudou a minha empresa mesmo foi entender que pessoas é o nosso maior patrimônio. Então, eu tiro a tecnologia e ponho gente. Legal. Eu vou pegar aqui uma decisão. Uma decisão que você considera ali que mudou sua vida. Participar de um evento global, de uma feira global de odontologia. Eu tinha 3 anos de empresa, eu tinha 3 produtos e fui para a maior feira global de odontologia na Alemanha. Não tinha recurso financeiro, vendi a ação do clube, fiquei sem a ação do clube, mas eu fui nessa feira, né? Um amigo emprestou, me vendeu 1 metro quadrado do stand dele, dividiu o quarto comigo e eu fui com dinheiro contado para comer 2 salsichas por dia na Alemanha. Poxa, É fato, mas ali eu entendi o que era o mercado. Quando eu digo, né, o produto é importante, sim, mas se você não entender o mercado e não tem uma estratégia, você está morto. Então eu fui, o meu amigo falou: Roberto, vamos para a Alemanha? Falei: mas o que é a Alemanha? O que é essa feira? Porque eu não sabia. Falei: é a maior feira do mercado. O que eu vou fazer lá? Você vai se posicionar onde que você está no mundo. Aí quando eu fui, me posicionei, vim e falei para minha esposa: nós não estamos em lugar nenhum. Precisamos começar a se posicionar. Roberto, uma palavra que define a indústria brasileira. Uma palavra que define a indústria brasileira. Olha, eu acho que é potencial, né? Porque você pega uma Europa, né, que tem muita coisa já feita, né? Você pega Estados Unidos, que está talvez passando por uma crise global. Você pega uma Rússia, que está passando por crises, né, complexas em termos de guerra. Você pega um Japão, que embora um país da tecnologia, né, um país engessado. Agora, o Brasil é um potencial, tem tudo a fazer aqui, né?
Então, eu enxergo potencial. Legal. Eu vou pegar aqui, indo nessa linha ainda, produzir no Brasil. Produzir, ter uma empresa no Brasil, é um desafio ou é um privilégio? É bom estar aqui? Enfim, eu queria que você me dissesse. Eu ainda, né, sem criar nenhuma polêmica, né, eu creio que é porque eu estou muito focado no meu negócio, então é difícil, talvez, você estar passando a sua visão e o meu negócio é inovação. Então, estar no Brasil, você tem um diferencial muito grande, né? O Brasil é um país protecionista, né? O Brasil tem taxas absurdas, né? Tá. Para trazer produtos importados, né? Visão. Exato. Que Não é visão. igual os Estados Unidos, mas tem taxas altas, né? Mas isso é positivo ou negativo, né? Proteger demais o empresário não torna ele um pouco Acomodado. acomodado, né? Então eu enxergo assim, o Brasil ainda tem esse protecionismo que ao mesmo tempo ajuda, ao mesmo tempo também pode trazer alguns malefícios. Uma empresa ou pessoa que você admira no setor industrial? Bom, eu tenho que puxar aqui a sardinha para o meu lado, né? Há 2 anos a gente fez uma joint venture com uma empresa americana, que é a maior empresa global de odontologia, chama Henry Schein. Ah, o chairman dessa empresa, ele é um sul-africano que foi para os Estados Unidos como contador, e lá ele pegou a Henry Schein nos anos 70, uma empresinha também pequenininha, uma distribuidora. Hoje é a maior empresa mundial de odontologia. Fatura 14,2 bilhões de dólares, né? Se estivesse no Brasil, talvez ela seria uma das 10 maiores empresas, né? Então, essa pessoa de nome Stanley Bergman, né? Ele é para nós da odontologia o Steve Jobs da área de informática. Legal. Eu percebi que você falou de um ambiente, veio de uma empresa familiar. Queria saber se trabalhar em família, como que é administrar uma empresa familiar? Uhum. Eu já tive uma visão muito clara que, embora a minha empresa, começamos eu, minha mãe, meu pai, a minha irmã, e depois vieram os meus filhos, né? Embora sendo familiar, a visão sempre foi de ser uma empresa global. E eles eram colaboradores como todos os outros. Isso gerou alguns estresses, né? Tá. Porque eles queriam posições, mas eu deixei claro, não, que a Angelus era uma empresa global, uma empresa para ser do mundo. Tanto é que há 2 anos a gente fez, né, uma negociação, né? Então hoje nós temos somente 50% do negócio, o outro 50% está na mão de uma empresa americana. Então eles não foram preparados e não, eu não prometi que eles seriam os futuros donos do negócio, né? Eu costumo brincar o seguinte: eu não quero condená-los a ser dono do meu negócio, que pode ser que vocês não queiram. Isso comigo. Não estou dizendo que sucessão familiar não seja algo interessante. A minha visão, desde que eu fundei a empresa, era que os meus filhos poderiam trabalhar na empresa, poderiam crescer, mas eu estou torcendo para que eles empreendam fora. Um hábito que te torna mais produtivo? Um hábito, praticar esportes. Praticar esportes. Você é ciclista, mas sempre praticou, né? Esportes. Eu morava no interior, eu tinha um campo de futebol no lado de cima da casa e do lado de baixo. Então, eu jogava futebol o dia todo, na infância. Comecei a curtir corrida, aí fazia 100 metros, 400 metros, 5.000, 10.000, e no final terminei fazendo maratonas, na adolescência, né? E esse hábito de correr depois me trouxe até os 50 anos, onde acabou os meniscos, né, de tanto correr. Então, Sei bem o que é isso. de 10 anos para cá, né, eu estou fazendo ciclismo, mas na mesma intensidade que corria, né, bastante forte aí. Legal. Eu queria que você dissesse aqui um valor seu que você não negocia. Um valor, acho que é muito simples, né? O valor aí que a gente nunca negocia é a honestidade mesmo, né?
É isso. Acho que isso fica claro durante toda a tua fala, Roberto. Que conselho você deixaria para quem quer empreender no setor industrial? Então, se você vai iniciar uma empresa, diferente que você já tem um negócio, você vai dar um salto, né? Você vai, já tem o negócio, vai montar outro com a sua experiência. Mas se você vai iniciar, se é uma empresa que está começando, menos paixão pelo produto e mais visão no mercado e na estratégia. A paixão pelo produto, né, é perigosa, né, porque você acaba sendo irracional. Então, é esse mix, né, entre você ter uma visão do produto, mas entender mercado e estratégia faz toda a diferença. A próxima aqui, dá para tirar férias? Tendo uma indústria, tendo uma empresa, enfim, sobra um tempinho para tirar férias? Então, hoje, né, depois desses 30 anos, né, eu trabalho muito menos que eu trabalhava no passado, né? Então, trazer pessoas, trazer gente, né, nos possibilitou ser mais maleável, né? Não ter que trabalhar tanto, né? Então, eu não tiro férias para descansar, né? Porque se você trabalhar demais, você está tão cansado, você tira férias para descansar, você descansa e não tira férias, né? Tá. Entendi. Roberto, se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Com certeza não. Cometi muitos erros, a gente comete muitos erros, né? Se eu pudesse voltar com o conhecimento de hoje, né? Não faria, com certeza faria muita coisa diferente. Legal. E o que você diria para você, lá com 20 anos? O que você voltaria lá atrás e você diria para ti? O que eu diria para mim? Um pouco mais de respeito com as opiniões divergentes dos outros, né? Porque muitas vezes, né, essa vontade de criar, de fazer, de crescer, você acaba pressionando as pessoas que não têm a mesma visão sua, né? E aí você as faz sofrer, né? Então, acho que o respeito às pessoas, se eu pudesse voltar, eu teria nesse item, né? Respeito a características do indivíduo. Roberto, chegamos ao final do Pod Indústria aqui. Queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Com certeza, o pessoal que está nos assistindo ali vão tirar preciosas lições ali do dia a dia para tentar ser competitivo nesse país que tem tantos desafios, né? Eu quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado. E deixa um recado final ali pro pessoal. Nossa, depois de 2 horas falando, recado final. Eu acho que o recado final, assim, né? Você está dentro do negócio, dentro de uma indústria, né? Hoje, com tantas mudanças que está acontecendo no mundo, né? Tem aqueles momentos, talvez, de reflexão, né? Mas eu acho que essa energia do empreendedor tá sempre acreditando no país, nas pessoas, Sim. né? É fundamental. Então, assim, momentos de crises, de tristezas, né? Como a gente, como empreendedor, muitas vezes ir para o banheiro e chorar sem problema nenhum, né? Soltar um pouco das emoções, mas acreditar no país, né? Acreditar no país. Legal. Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal, que nos assistiram durante essas quase 2 horas. Muito obrigado. Dalto, por favor. Exatamente. Eu agradecer a você que nos assistiu ali, nessa 1 hora e pouquinho, quase 2 horas aqui. Esse é o Pod Indústria, tá? Histórias que constroem, desafios que inspiram. Aqui, a indústria tem vez, suor e propósito. Obrigado.